Como eu estava falando, então, essas grandes corporações financiam os nossos projetos, então os nossos produtores, eles não pagam por essa assistência técnica e por esse suporte, nem por nada, né, pelos treinamentos, porque a gente tem essas grandes empresas por trás, né, que financiam isso, e a gente inicia cada projeto fazendo um diagnóstico, né, dessas comunidades, como a Carol citou. Então, a gente pergunta, né, para a Dona Maria, por exemplo, a gente faz algumas perguntas para entender a realidade dela atual e a gente ter um plano de ação, né, efetivo, baseado na realidade de cada produtor e de cada comunidade que a gente atua. Então, a partir desse diagnóstico inicial que a gente cria esse plano de ação, que a gente chama, né, de plano de desenvolvimento de comunidades, e nele inclui essas ações que, na outra ponta, né, a gente tem a Dona Maria recebendo os conteúdos, a assistência técnica, o plantão agronômico. Esse plano de ação pode envolver também parcerias locais, né, para o melhor desenvolvimento, baseado sempre no que a gente vê nesse diagnóstico inicial. Então, a gente tem, né, com esses dados coletados, esses dados podem ser também de bancos de dados livres, né? Hoje a gente tem um apoio tecnológico onde a gente consegue não só perguntar para os produtores, mas também fazer uma avaliação de dados que a gente tem disponíveis em bancos livres. E aí a gente tem diagnósticos não só das comunidades e dos produtores, mas também até municipais, né? E por região. Então, todos esses dados geram esses indicadores para a gente, que nos indicam, né, onde que está cada produtor, cada comunidade, cada região, e a gente atua diretamente em cima desses indicadores mais problemáticos, né? Então, por exemplo, no diagnóstico a gente mapeou que a comunidade está com uma questão no solo por falta de análise de solo, por exemplo. Então, a gente cria um plano de ação para isso e conforme os produtores vão aplicando essas ações que a gente vai recomendando, o nível dele de sustentabilidade vai crescendo. E a maior prova, né, que a gente tem hoje é esses resultados que a Dona Maria trouxe para a gente. E falando já dos nossos resultados, no ano de 2022, né, eu trouxe esses dados de 2022, do nosso relatório de impacto, a gente tem, né, avaliando sempre comparado com o ano anterior, então a gente faz esse comparativo, né, e avaliação dos dados. A gente teve uma melhora na adesão de manejos sustentáveis do solo em mais de 37% quando comparados ao ano anterior, né? Pensando nos manejos culturais sustentáveis, a gente alcançou uma melhoria de mais de 14%, e também na parte social e econômica, que a gente também avalia, então a gente não foca só no manejo agronômico, né? A gente tem toda uma avaliação social, econômica e ambiental dessas comunidades. Então, na parte social e econômica, a gente já teve um aumento médio de renda per capita, que é a renda por pessoa ali da família, né, de mais de 37%, quando comparados ali, né, com o diagnóstico inicial desses produtores. Então, quase 40% de aumento de renda. Isso a renda média, né, como a Carol falou, teve produtores que passaram muito disso, assim, então teve gente que triplicou a renda já familiar. De produtividade mesmo das culturas, né, a gente já teve um aumento de 80%, esse aumento médio entre os projetos é de 80%. A gente considera um número muito alto, né, expressivo entre os nossos projetos.